Boa tarde. Vamos hoje falar de veículos de duas rodas. É elevado o número destes veículos que diariamente circulam nas estradas de Portugal. Também há vários tipos destes veículos e os condutores são muito diferenciados. Para uma grande parte, eles representam o seu meio de transporte utilizado no seu dia-a-dia, na sua vida de trabalho. Para outros, é uma opção. Neste número contam-se os jovens que, pela sua maneira irreverente, pelas faltas de precaução e pela maneira como conduzem, são os que, sem dúvida nenhuma, causam o maior número de acidentes. Não queríamos deixar de ter uma palavra de agradecimento para com a Prevenção Rodoviária, que nos facultou bons spots a ilustrarem situações de circulação destes veículos. Esperamos que a sua campanha colha os bons frutos, de forma a que o trânsito melhore e o número de acidentes diminua. Quem escorrega também cai. Quem se mete por atalhos, mete-se em trabalhos. O que mais pesa a subir, mais fácil é de cair. Quando é sério, é um caso sério. Os jovens têm uma atração pela velocidade e pelos desportos motorizados. Tudo se deve fazer para que eles pratiquem o seu desporto favorito em condições de segurança, facultando-lhes possibilidades e meios. Agora, o que não poderemos, de forma alguma, contemporizar e o que temos que evitar é que se façam das nossas avenidas e das nossas estradas a pista e a maneira desses jovens se quererem afirmar, afinal de contas, de uma maneira perfeitamente livre. O traumatizado de duas rodas é, sobretudo, um traumatizado craniano e um traumatizado do ombro. E se o crânio dá perturbações, desde a epilepsia, que fica a estragar uma qualidade de vida, até a perda de memória, até a perda de inteligência, até alterações profundas de comportamento que vão ser a crucificação da vida dos seus familiares, sejam os pais, seja a esposa quando é um casal jovem, a perda funcional do ombro é muito grave porque a pessoa perde simultaneamente a capacidade de mexer totalmente o membro superior, perde a sua capacidade de trabalho, perde uma das mãos e, sobretudo, fica com outra lesão muito grave que é a insensibilidade da mão, a insensibilidade do braço, a incapacidade de sentir que alguma coisa está a queimar, está a entalar, está a agredir o seu braço. Fica com um problema e fica muitas vezes também com uma dor crónica. E este contexto de um braço paralítico, um braço insensível e um braço que muitas vezes tem uma dor crónica dificilmente tratável, é o suficiente para destruir a qualidade de vida de um jovem que vai enfrentar a vida com este grande drama, um drama permanente para o jovem que vai ter de enfrentar a vida. Eu me dirigi para casa, eu vinha num veículo motorizado e ao entrar numa curva, eu era pendura,
entramos em despiste e fui projetado contra um veículo que vinha em sentido contrário. Depois daí, não me lembro do momento de choque, sei de estar no chão e queria me levantar e não era capaz. Foram chamados os bombeiros, fui levado para o Hospital de Leiria. O Hospital de Leiria foi transferido para o Hospital de Coimbra. Estive lá cerca de 8 horas, fizeram uma intervenção cirúrgica e fui transportado para o Hospital da Estrela, Hospital Militar. Daí estive lá 6, 7 dias, inconsciente, e fui transportado para o Hospital Militar, aliás, da Força Aérea. Estive lá cerca de 8 a 9 meses, tive diversas intervenções cirúrgicas. Depois comecei a fazer o levante da cama. Depois de estar mais ou menos, sei lá, num estado já aceitável de estar numa cadeira de rodas, fui transportado aqui para o Alcoitão. Estou aqui já há quase 4 meses. Ultimamente tem-se verificado um aumento de sinistralidade nos veículos de duas rodas. A que é devido, em sua opinião? Bom, eu não estou muito de acordo que seja acentuado esse número de acidentes, ou que tenha aumentado acidentes. Por acaso até o que passa-se o contrário neste momento. Tem diminuído os acidentes, principalmente os acidentes mortais e acidentes de toda a ordem nos veículos de duas rodas. Eu suponho que se deve a vários fenómenos. Um deles é de facto a nossa entrada no mercado comum, em que fomos invadidos por veículos de uma certa qualidade e com regras muito rígidas desses países que estão a ser introduzidas também no nosso, evitando assim que se façam loucuras ou que os veículos provoquem acidentes. Por outro lado, há também uma juventude que está mais consciencializada, sabe já o que é que quer, sabe o que tem e não faz os disparates que fazia até aqui. Portanto, tem lido muito, tem bastantes conhecimentos e está a notar-se agora principalmente até nas próprias famílias dessa juventude, está a desaparecer aquele medo que tinham quando o filho os obrigava a comprar uma motorizada ou uma moto. Desaparece o terror com que os pais entravam nas casas para comprar as motocicletas ou as motorizadas, porque nota-se já uma onda grande de estabilidade ou de segurança que todos nós, vendedores, fabricantes mesmo em Portugal ou fabricantes estrangeiros, estão a ter uma noção já exata e mais correta de que temos que trabalhar todos para uma segurança mais rígida. Bem, temos que esclarecer que essa diminuição de acidentes é percentual e não real. Sim, porque de facto, há muito mais veículos em circulação, visto agora estarem a importação livre para os motociclos de grande cilindrada. Cerca de 45% dos mortos em acidentes de viação nas nossas estradas são utentes de veículos de duas rodas, nomeadamente, a sua grande maioria, utentes de velocípedos com motor, vulgarmente conhecidos como motorizadas. Quer dizer que quase metade das pessoas que morrem em acidentes de viação em Portugal são utentes de veículos que andam em cima de duas rodas. Sr. Condutor de veículos de duas rodas, se o senhor seguir estes 4 princípios que eu lhe vou dizer, reduz significativamente a possibilidade de ter um acidente neste tipo de veículos. Em primeiro lugar, limite a sua velocidade àquilo que está estipulado por lei. Não ultrapasse os 40 km/h. O seu veículo não está preparado, em princípio, para travar, para ser dominado a velocidades superiores. E é extremamente perigoso circular a velocidades mais elevadas nesse tipo de veículos. Em segundo lugar, ilumine-se. Seja visto. Faça o seu veículo ser visto. Como? Primeiro, utilizando sempre as luzes acesas, mesmo durante o dia. Em segundo, utilizando material retrorefletorizado, seja no capacete, seja nas rodas para melhor visibilidade lateral, seja na parte de trás ou na parte da frente do veículo. Não tenha medo de ser demasiadamente visto. Quanto mais visto for, maior é a possibilidade de chegar são e salvo a casa. Em terceiro lugar, use sempre e faça todas as pessoas que transportar usarem sempre o capacete de segurança. Mas não um capacete qualquer, um capacete devidamente homologado, que é a garantia que o senhor tem
de que esse capacete, efetivamente, o protege de um eventual acidente que tenha. Finalmente, não carregue demasiadamente o seu velocípede, nomeadamente, não transporte, digamos, toda a família no seu velocípede, como infelizmente se vê tão frequentemente. O senhor, ao carregar o seu velocípede com a sua mulher, com os seus filhos, porque às vezes é frequente ver o senhor carregarem com a mulher e 2 filhos, um velocípede com motor, está a pôr em sério risco a vida e a saúde da sua família. Acidentes, sei lá, tive alguns, mas não muito grave. Parte do princípio, o cio que tive assim, alejei mais, foi numa curva, foi no Dia dos Namorados. Despistei-me. Tinha que o piso estava seco, mas começou a se escar, apanha paralelos. E é com, sabe, é como fica com manteiga. E então aí, sei lá, senti a roda de trás deslizar e despistei-me. Fui para o Hospital São José, mas não tive nada grave, apenas umas feridas. Ando bastante de moto e tento o mais possível fazê-lo com precaução. Um foi por causa de uma velha que hesitou a atravessar a passadeira. Estava verde para mim, ela passou também. Quando ela não podia passar, ela passou, olha, estava a chover, fui ao chão. Em seu entender, há uma maior consciencialização, sobretudo por parte dos jovens? Sim, porque a maior parte dos jovens tem um acidente na família ou tem um amigo que morreu num veículo destes e hoje tem um certo receio, e já faz as coisas com muito mais cuidado. Em relação à poluição, como sabe, é que é um dos flagelos sonora e não só. Os fabricantes portugueses já estão também a entrar nesse campo de que têm que resolver os seus problemas técnicos nos escapes para que não vá ter a poluição, tanto ruidosa como do fumo, não é? Este condutor é exemplar. O veículo dele é cuidadosamente conservado. Dura mais e é muito mais seguro. Fazer os outros perceberem bem a manobra diminui o risco. Quando somos nós o para-choques, o melhor é não arriscar nada. Os pneus estão em bom estado. São só 2. Tenho que ter cuidado a dobrar. Trabalho nesta ambulância e quem está neste serviço vê coisas que nunca mais esquece. Por isso, me tornei tão cuidadoso. A medicina de reabilitação tem de ser cada vez mais uma medicina de primeira fase, uma medicina com a sua prevenção primária, tal como tem a prevenção secundária. E eu penso que, por exemplo, na ocupação dos tempos jovens, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que se pode fazer aos jovens, não é só a ocupação dos tempos jovens, não deve ser só a prevenção da droga, não deve ser só a prevenção do jovem se tornar antissocial, deve ser também a elucidação dos jovens do que é a sua qualidade de vida e do que a sua qualidade de vida pode perder pelo acidente traumático. E se um jovem vier trabalhar para o hospital, dando conforto, atuando como auxiliar da ação médica, e antigamente chamava-se maqueiro, hoje é o termo correto, intervém no hospital, ele rapidamente se adapta, é uma colaboração extraordinariamente vantajosa. Nós temos uma longa experiência de jovens que estão a trabalhar, até já como profissionais do centro, em auxiliares da ação médica, a nível de enfermaria, a nível dos diferentes setores de terapia, e são muito importantes porque têm um entusiasmo e, sobretudo, porque reflete-se nele um apego à vida que normalmente só os velhos têm. E eu penso que a falta de apego à vida que os jovens têm, porque o jovem é um homem eterno, o jovem, hoje há estudos psicológicos, sociais, feitos pelos países mais evoluídos, que mostram que a primeira vez que se pensa na morte é quando se dobra o cabo dos 40. Um rapaz de 20, um rapaz de 18, de 15, é eterno. E quando a sua eternidade se vê confrontada com uma lesão grave, ele faz esta pergunta de revolta terrível: por que me sucedeu a mim? Ele nunca põe a questão: porque é que eu caí no risco que me trouxe aqui? Um amigo meu, chefe de peritos numa companhia de seguros, costuma dizer-me muitas vezes: vocês motociclistas têm que se habituar a desconfiar de 3 coisas fundamentais: dos automobilistas, das irregularidades do piso
e, curiosamente, também das curvas. E ele explica-me porquê. Diz ele que, na sua atividade profissional, enquanto perito de uma companhia de seguros, aquilo que ele tem verificado é que cerca de 90% dos acidentes envolvendo veículos de duas rodas, normalmente a responsabilidade desses mesmos acidentes não é dos condutores das duas rodas, mas sim dos automobilistas. É evidente que ele não pretende com isto dizer que os automobilistas são os maus e os motociclistas os bons, mas estão somente a chamar a atenção para duas coisas que às vezes se esquecem. É que normalmente os automobilistas, quando resolvem mudar de direção, fazem-no de uma qualquer maneira, sem se lembrarem muitas das vezes que podem estar nesse momento a ser ultrapassados por um motociclista, por exemplo. Mas há outra razão que nós, motociclistas, não poderemos esquecer, é que muitas das vezes os automobilistas não nos veem. E não nos veem porque os automóveis têm pontos, digamos, em que, através do retrovisor, zonas mortas de visibilidade em que não nos veem, e também é necessário dizer que alguns de nós, motociclistas, também não andam com a luz acesa durante o dia, o que é fundamental para sermos vistos. A luz acesa não é para vermos durante o dia, é fundamentalmente para sermos vistos. Dizia esse meu amigo que a seguir devemos desconfiar dos buracos e das irregularidades do piso. E ele tem razão, porque todos nós já sentimos seguramente os problemas que é de um momento para o outro, numa lomba, num buraco, ficarmos como que a pairar no ar e nunca sabe quando aterramos, em que condições é que de facto vamos cair. Podemos cair bem com as duas rodas e aguentar-nos, mas também podemos cair mal. O nosso país nem por isso tem estradas assim tão boas que permitam que essas coisas não sucedam, mas de facto as irregularidades de piso são também elas causadoras de grande número de acidentes. E em terceiro lugar, será bom não esquecermos que as curvas são elas próprias ratoeiras para todos os motociclistas. Infelizmente em Portugal ainda há muita gente que para depois de uma curva, obstruindo totalmente a estrada. E todos sabem que para nós motociclistas, ao entrarmos numa curva, inclinamos-nos naturalmente e depois, se a estrada está obstruída, é muitas das vezes difícil de emendar a mão e poder fazer a curva com segurança. Portanto, as três desconfianças: desconfiar dos automobilistas que podem mudar a direção de um momento para o outro, desconfiar dos buracos e das irregularidades do piso e desconfiar de todas, mas todas as curvas. Eu gostava de chamar a atenção agora de uma forma mais genérica para aspectos que muitas das vezes as pessoas não pensam. Uma delas é o uso do capacete, que enfim, apesar de ser obrigatório em Portugal, ainda se vê muita gente a usar capacetes completamente antiquados e sem qualquer valor em termos de proteção. Por outro lado, há muita gente, especialmente nas aldeias, em que o capacete é enfiado de qualquer maneira em cima de um boné ou de um gorro. Isso não dá, de facto, segurança alguma. Mas há outra coisa que é necessário não esquecermos, é proteger os olhos. Se o capacete protege a cabeça depois do acidente, é bom não esquecermos que uma correta proteção dos olhos pode evitar o acidente. E se não vejamos, de verão há moscas, há mosquitos, há abelhas, tudo isso pode chocar contra os olhos. A própria deslocação do ar faz com que a gente fique a fechar os olhos e, portanto, diminuindo a capacidade de visão. E durante o inverno toda a gente já experimentou sentir os olhos lacrimejar, dado o frio e a deslocação do ar. Portanto, não se esqueçam de fechar sempre a viseira sempre que andarem de moto, ou aqueles que tiverem capacete com viseira, mas, sobretudo, usem uns óculos quaisquer. De verão, óculos escuros, de inverno, óculos especiais para condução. Protejam os vossos olhos. Em último lugar, é evidente que se há que proteger os olhos, as mãos também devem ser protegidas. Agora vem a época do calor, há muita gente que às vezes ao ir para a praia conduz descalça. Isso é um perigo, pode haver um acidente, há pernas esfoladelas, tudo isso são coisas desnecessárias que se podem evitar com correta proteção das mãos e dos pés. E por último, para fechar esta minha pequena resenha de conselhos, outra vez o apelo aos nossos amigos possuidores das máquinas mais pequeninas de menor cilindrada, eles que às vezes no entusiasmo da juventude transferem para o ruído que fazem e para as velocidades em que andam o facto de terem uma moto com menor cilindrada. Deixem-se disso, de facto não se assumam através do ruído ou da velocidade, porque isso não leva a lado nenhum. Mais vale trabalhar, estudar, ganhar um pouco mais de dinheiro, comprar uma moto melhor e depois andem à vossa vontade e já não têm necessidade de fazer o ruído que normalmente fazem. Depressa e bem, não há quem. Quem mal começa, mal acaba.
Quem demais avança, em perigos se lança. Quando é sério, é um caso sério. Tem ideia como é que lhe aconteceu o seu acidente? Não posso explicar. Não posso. Bateram-me e eu fiquei logo sem sentido. Caí ao chão. Fiquei sem sentido. Há quanto tempo é que está aqui assim a ser tratado? Não posso dizer. A memória ele levou-me a memória tudo. Acha que está a melhorar? Acho. Oh. Vê? Vê? Estou esse. É que está mais linda. Este levando melhor. Mas estou a melhorar muito. Eu não vou fazer nada disso. E o espaço também. Nós somos uma sociedade tradicional que põe a coragem física como um valor. E ela é um valor quando está ao serviço de alguma coisa. Mas é discutível se eu posso considerar uma coragem útil um jovem enfrentar um touro e fazer uma pega de carro. Bom, eu não vou estar a contar estouradas, porque há muitos portugueses que gostam e é uma forma da nossa cultura. Agora, quando o touro é substituído por uma moto, quando o risco é aumentado pelo não uso de capacete, quando esta afirmação faz com que o indivíduo vá correr fazendo o cavalinho na via pública, quando, andando só, portanto, na roda traseira, numa afirmação de força, de inteligência, de equilíbrio, de tudo, numa afirmação de ego que é descompensada, quando o indivíduo vai fazer motocross em condições adversas, no meu entender, o indivíduo tem já em si mesmo uma doença, tem já em si mesmo um micróbio que lhe causa o grande risco de um dia ficar inválido para o resto. E eu não quero estar a proibir as pessoas de fazerem o que querem, ou de estarem a agredi-las nas suas vocações, nas suas afirmações pessoais. O que eu gostava é que este hospital e outros pudessem contribuir para elucidar essas pessoas daquilo que elas podem perder definitivamente. Claro que a reabilitação tem hoje uma grande tecnologia. Em reabilitação nós estamos tecnologicamente a par a par da Europa, mas quando há uma lesão grave, quando há uma lesão estrutural a nível do sistema nervoso, ela é irreversível, ela fica para o resto da vida. Esperamos que este nosso trabalho constitua um forte aviso para todas as pessoas e, em especial, para aquela camada de jovens a que já nos referimos, na esperança de que se consciencializem dos perigos a que diariamente expõem as suas vidas. Também queríamos dar a conhecer a todo o país o esforço que se faz no Centro de Recuperação, no tratamento e na assistência de todos aqueles que recorrem aos seus serviços. Para terminar, desejamos aos senhores automobilistas que façam uma condução defensiva, que prevejam as várias situações que lhes vão surgir. Tenham em atenção, sobretudo, os veículos de duas rodas, os velocípedos. Normalmente circulam sem um mínimo de sinalização. A legislação que porá cobre esta situação tarda em aparecer. Boa tarde e até ao próximo programa.